Chegamos à última aula do curso de crochê para iniciantes. Esta é a versão para canhotos. Na descrição do vídeo tem o link da versão para destros. E como eu havia prometido no início do módulo, agora você vai fazer a sua primeira peça de crochê. Eu utilizei barbantes nas cores verde e cru. Você pode usar o material que você tiver disponível, inclusive fazer de uma cor só, caso você não tenha duas cores. Esses barbantes são barbantes número 8, barbante de 8 fios. Vou utilizar a agulha número 4,5 para trabalhar com eles, a tesoura sem ponta e a agulha de tapeceiro. Quem tiver agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos, vai utilizar. Se você não tiver agulha de tapeceiro, aí eu vou ensinar como pegar uma agulha um pouco mais fina, no caso aqui eu peguei a número 4, e fazer os acabamentos com ela. Então, você use o material que tiver. Com ou sem as agulhas de tapeceiro, você vai conseguir fazer. Pode ter barbante de uma cor só ou de duas. Vamos ao passo a passo desta peça. Com o barbante cru, eu fiz um cordão com 35 correntinhas, tá? E agora eu vou trabalhar uma carreira de pontos altos. Então, como é que faz o ponto alto? Vou segurar a correntinha com o dedo indicador e polegar e vou subir 3 correntinhas aqui. Vou pular essas 3 correntinhas e mais essa que tá embaixo do meu dedo e vou, portanto, na correntinha número 5 que eu vou começar a trabalhar. Estou pulando 1, 2, 3, 4. Laço o fio, venho lá na correntinha número 5 e faço o primeiro ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada correntinha. Nessa peça, a gente vai treinar os pontos aprendidos. Vamos treinar correntinha, ponto baixo, ponto alto, ponto baixíssimo. E já estou terminando a carreira, são os últimos pontos. Aí, eu ajusto aqui, esse fio, deixei ele ajustadinho aqui. A pontinha, não tenho mais correntinha para trabalhar, é hora de virar a peça. Virei a peça, vou começar agora a fazer uma carreirinha de ponto baixo. Então, sobe um pouquinho a laçada, já insere a agulha aqui no primeiro ponto, puxa a laçada, laça a agulha novamente, tira as 2 laçadas da agulha. Então, a primeira carreira foi de ponto alto, a segunda carreira agora será toda em ponto baixo. Já estou terminando a carreira. Olha, um ponto baixo, mais um no último pontinho aqui, que são aquelas correntinhas iniciais, né? O primeiro ponto alto. Viro a peça e vou começar a fazer agora uma carreira de ponto alto. Então, essa pecinha será assim: uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Terminei a carreira de ponto baixo, vou para o ponto alto. 3 correntinhas aqui, tenta fazer elas um pouquinho mais justinhas, ou se o seu ponto for mais folgado, também podem ser feitas somente 2, tá? Essa é uma dica. Com o tempo, cada crocheteira vai identificando se o ponto alto inicial fica melhor com 2 ou com 3 correntinhas, tá? E já vem para o próximo ponto. Eu prefiro fazer as 2 porque eu acho que fica uma altura boa, mas o tradicional, normalmente, né, as crocheteiras fazem 3. Se eu for fazer 3, então eu faço bem apertadinho, ó, 3 bem apertadinhas, e depois começa já o ponto seguinte, um ponto alto em cima de cada ponto, até o final da carreira. Olha aí o final da carreira chegando. Faço mais um ponto alto. E aí, quando tiver dúvida se a carreira acabou ou não,
Por exemplo, aqui não acabou, ainda cabe mais um ponto. E a gente olha e dá a impressão até que já fez todos, né? Deu dúvida? Conta. Conta os pontos altos, olha, são 35, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Não falei que ainda estava faltando um? Porque o último aqui, ó, não foi feito. Se tiver dificuldade de contar olhando pela frente, pode contar olhando aqui também por essas correntinhas, tá? Cada correntinha dessa é um ponto. E aqui realmente falta um. Se você não perceber e continuar o trabalho assim, ele vai ficar torto, desalinhado. Então, vamos fazer o ponto que falta, né? Laça a agulha, insere aqui no ponto de base e faz o ponto alto que estava faltando, completando assim a carreira e ficando bem retinho. Vira a peça, próxima carreira é de ponto baixo. Então, já insere a agulha aqui e faz o primeiro ponto baixo. Percebeu que é uma repetição? Terminou de fazer uma carreira de ponto baixo, vai fazer uma carreira de ponto alto. Terminou a carreira de ponto alto, vai fazer uma carreira de ponto baixo. Com isso, você vai aprendendo a alternar pontos, né? Fazer a contagem certa dos pontos, fazer os pontos alinhadinhos. Essa peça vai ficar linda, maravilhosa. Aqui tem uma carreira de ponto alto e mais uma. Então, eu tenho duas carreiras de ponto alto intercalada por ponto baixo. Eu trabalhei um total de 13 carreiras de ponto alto. É uma carreira de ponto alto, uma de ponto baixo, uma de ponto alto, uma de ponto baixo. Mas contando aqui, são 13 carreiras de ponto alto. No total, aqui tem 27 centímetros e aqui tem 24. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos ao redor desta peça. Então, a gente volta a agulha ali no último ponto. Importante que você termine com a carreira de ponto alto, tá? Não comece a fazer esse contorno se você estiver na carreira de ponto baixo. Faça uma carreira de ponto alto e então começamos a fazer o contorno. Eu vou subir uma correntinha. Eu vou inserir a agulha aqui neste vãozinho, olha, entre o primeiro ponto alto e o segundo, tem um buraquinho aqui, né? Um vão. Eu vou inserir a agulha ali neste vão, laçar o fio, trazer para frente e fazer o primeiro ponto baixo. E novamente, nesse mesmo vão, eu vou laçar e fazer mais um ponto baixo, tá? E depois eu vou inserir a agulha aqui. Olha, essa aqui é uma carreira de ponto alto e aqui é a carreirinha de ponto baixo. Na carreirinha de ponto baixo, a gente insere a agulha aqui no meio do ponto, puxa o fio e traz para frente, laça e faz mais um pontinho baixo. Aí, eu venho de novo aqui nesse vão, entre os pontos altos e vou fazer 2 pontos baixos neste vão. Vou no próximo. Então, você vai fazendo, ó, onde for possível aqui, em cada espacinho, a gente vai preenchendo com ponto baixo. Nos vãozinhos entre os pontos altos e inserindo no ponto quando é a carreirinha ali de ponto baixo. Carreirinha essa que são aqui, ó, as carreiras que a gente foi fazendo, subindo e descendo. Agora, eu tô trabalhando de lado nessas carreiras. Agora, eu estou chegando no finalzinho da carreira. Então, aqui onde tem esse vão de pontos altos, né? Entre um ponto alto e outro, eu faço os 2 pontos baixos. Aqui tá o fiozinho lá do início do trabalho. Eu vou dar uma puxadinha para ajustar bem ele. Eu preciso agora trabalhar a outra lateral. Veja, aqui não tem mais pontos para fazer, eu vou trabalhar esta lateral. E para fazer essa curva, eu preciso fazer aumento de pontos. Então, eu vou, onde já tem aqui os 2 pontos baixos, mas agora eu vou fazer uma correntinha e no mesmo espaço eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, veja que em cada vãozinho aqui
eu coloquei 2 pontos baixos, aqui eu coloquei 3, porque precisa fazer essa curvinha. E a partir de agora, eu vou fazer um pontinho em cada espacinho desse aqui. Essa aqui é a correntinha inicial, que a gente começou a fazer a peça, tudo começou por aqui. Enquanto eu faço esses pontos nessa base, tem um fio aqui, ó, que foi o fio que começou o trabalho. A gente precisa fazer o arremate dele. Então, eu deixo ele aqui alinhado, ó, alinhadinho com o meu crochê, e enquanto eu faço o crochê, eu escondo esse fio. Ó, eu vou inserir a agulha aqui, vou buscar o fio, trazer para frente, e aí eu vou buscar o fio novamente e fechar o ponto. E a cada ponto desse que eu faço, o fio fica escondido, porque ele tá aqui, ó, alinhado com o trabalho. Veja, ele não aparece aqui na frente, também não aparece aqui atrás. A gente trabalha escondendo esse fio. E agora que eu já escondi bastante desse fio, eu vou cortar o excesso. Venho com a tesoura, corto ele bem rente, só toma cuidado para não cortar o fio errado. Você tem que cortar o fio excedente e não o fio que está trabalhando. E continuo fazendo os pontos até o final da carreira. Já estou chegando no final da carreira. Aqui eu faço os últimos pontos. E veja que não tem mais pontos para eu trabalhar, não tem como seguir. Chegou a hora de virar e vir para o outro canto. Mas aí eu tenho que fazer aquele aumento, ou seja, onde eu fiz esse último ponto, eu faço uma correntinha e mais um ponto. E só então eu vou começar a fazer os pontos do outro lado da peça. 2 pontos aqui no vãozinho entre os pontos altos das carreiras e um aqui inserindo no meio desse pontinho baixo. Eu acho que tá dando para entender, não é? Que a gente veio fazendo as carreiras assim, ó, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. E que agora eu estou trabalhando na lateral dessa peça. Portanto, eu estou inserindo a minha agulha agora nessas carreiras que a gente trabalhou de ponto alto e ponto baixo. Cheguei novamente no cantinho, não tenho mais pontos para trabalhar, faço uma correntinha, mais um ponto baixo aqui ainda na mesma base, no mesmo espaço, e começo a trabalhar do outro lado. Esse é o último lado que eu vou fazer os pontos baixos. Eu já fiz aqui, aqui e aqui. Esse é o último lado. E estou chegando no finalzinho da carreira, são os últimos pontos. Olha, um ponto e aqui mais um, o último. É hora de cortar o fio e arrematar. Puxo uma laçada grande do fio e corto. Cortei, eu vou puxar o fio do novelo e agora a gente vai arrematar esse fio de maneira que ele fique invisível aqui nos pontos. Eu vou mostrar aqui, quando termina o ponto, o último ponto aqui, ó, ele forma uma correntinha. Aqui também os pontos todos formam uma correntinha. E aqui ficou faltando. Vou mostrar o outro canto, olha. Os cantinhos são assim, ó, correntinha, 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 correntinha. Olha aqui, ó. Os 3 cantos estão assim, uma sequência de correntinha. E aqui, aonde eu cortei o fio, falta um elo de correntinha para fechar esse acabamento. E tem 2 formas de fazer isso: com agulha de crochê ou
com a agulha de tapeceiro. Eu vou mostrar as duas formas. Para fazer com a agulha de crochê, eu peguei uma agulha um pouquinho mais fina do que a que eu estava trabalhando, tá? Estava trabalhando com a agulha 4,5, eu peguei uma agulha número 4, só para facilitar. Vou inserir essa agulha, ó, lá na correntinha seguinte. Essa é a correntinha onde tá o fio. Essa é a correntinha seguinte. Eu vou inserir a agulha aqui embaixo dela, ó, levando lá para trás, e vou enrolar o fio no gancho da agulha e trazer para frente. Ó, já fiz um ladinho da correntinha. E para terminar, essa é a correntinha de onde ela tá saindo, né? Não é aqui que o fio tá saindo, ó. Aqui eu venho com a agulha lá de baixo, enrolo o fio nessa agulha e levo para trás. Olha aqui, formei a correntinha que faltava pro cantinho. Eu vou desmanchar e mostrar agora como que faz isso com a agulha de tapeceiro, que no meu entender é o mais fácil, é mais fácil de fazer e dá um melhor acabamento. Mas as duas formas estão corretas, tá? Então, eu passei, ó, o fio sobre a agulha, venho com a agulha aqui, ó, embaixo dessa correntinha e trago o fio para frente. Agora, eu venho com a agulha lá no meio da correntinha aonde o fio estava saindo e levo o fio para trás. Tá bom? As duas formas estão corretas, as duas formas ficam muito bem feitas. Agora, eu vou virar. E também aqui eu posso, com a agulha de tapeceiro, já ir passando o fio, ó. Por baixo de vários fios aqui, eu vou passando a agulha aqui no meio entre os fios. Olho se não tá aparecendo lá do outro lado, puxo o fio. E vou escondendo ele. Se você não tem agulha de tapeceiro, você pode esconder o fio puxando com a agulha, fazendo assim. Passa a agulha entre os pontos aqui, ó. Vai passando entre eles. Aí, enrola o fio aqui no gancho da agulha e puxa o fio lá para dentro. Então, com a agulha de tapeceiro, esse trabalho fica um pouco mais fácil, mas com a agulha de crochê também dá para fazer, tá? Puxa, 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 olha, o fio não aparece nem de um lado, nem do outro. Não fique puxando, não é para ficar repuxado, vai ajustando, vai acertando assim, de forma que ele não apareça. E agora a gente vai dar um nozinho. Então, eu venho aqui com a agulha, seja de crochê ou de tapeceiro, e desfio o fio, tá? Esse fio aqui, esse barbante, ele tem 8 fiozinhos. Então, ficou 4 para um lado, 4 para o outro. Vou inserir a agulha aqui em qualquer pontinho e vou puxar só a metade, ou seja, só 4 fiozinhos aqui desse barbante. E agora eu vou amarrar. Dou um nó suave, não pode apertar muito para não repuxar. Mais um, e aí eu já posso colocar força. Só 2 já é suficiente, mas se você quiser ainda um terceiro, pode fazer um terceiro nó bem apertado. Agora, vai cortar o fio bem rente ao nó, com cuidado para não cortar o seu trabalho. Ó, vem bem rente ao nó, corta. Ele não vai desmanchar não, viu? Vem bem rente ao nó, corta. Aí, a gente vai com a unha empurrar esse nozinho para que ele fique no meio dos pontos, escondidinho. Pode pegar a agulha também e ajudar a esconder. Tenta inserir esse nozinho lá no meio dos pontos, para que ele não fique visível e para que a gente não sinta, ó, quando passa a mão aqui, não sente o nozinho. Esse aqui é o acabamento, tá? O acabamento do nozinho é feito para o lado do avesso. Veja, a gente estava trabalhando aqui no direito e levou o fio pro outro lado, não é? Então, esse é o lado direito, o outro lado é o avesso. Agora, eu vou trabalhar um acabamento nessa peça com barbante de outra cor. Venho com um barbante verde. Ele tem a mesma espessura, é um barbante de 8 fios.
Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos com este barbante. Eu posso começar em qualquer canto da peça, mas eu prefiro começar sempre perto de onde já está o nozinho. O nozinho tá aqui, então eu venho por aqui, um pouquinho depois da curva, tá? Um pouquinho depois da curva. Vou colocar a agulha aqui em algum ponto de base. Deixa uma ponta de fio, tá? Nunca começa muito no início, deixa uma ponta de fio lá. Coloca lá o fio em cima do dedo indicador e começa a trabalhar, olha, puxando, buscando esse fio aqui pra frente. E dou uma laçada e puxo. Pronto, eu já comecei a fazer uma nova carreirinha de pontos baixos, tá? Vou inserir no próximo ponto de base, deixa esse fiozinho verde aqui alinhado, porque aqui a gente vai fazendo já aquele trabalhinho de esconder ele, né? Ó, busca o fio, busca novamente, tira as duas laçadas, busca o fio, traz para frente, busca novamente, tira as duas laçadinhas. E assim eu vou fazendo uma carreirinha de ponto baixo em cima dessa outra carreirinha de ponto baixo que eu já havia feito, olha. Olha como vai ficando bonitinho esse trabalho. E ao mesmo tempo, tô escondendo o fio. Ficou uma pontinha de fio aqui, essa pontinha aqui, como ele geralmente ele fica desfiando, ó, eu já corto aqui bem rente e removo esse excesso de fio. Por que que eu não vou amarrar esse fio? Esse fio que eu tô arrematando é um fio onde eu comecei os pontos. E onde a gente começa os pontos, ele não desmancha, ele só desmancha no final. Então, não tem perigo desse fio se soltar e desmanchar nenhum pontinho. Então, esse fio do início, né, dos pontos, a gente não precisa amarrar, não precisa dar nozinhos. Se ele ficar assim, ó, dá mais uma cortadinha. Pronto, ficou bem escondidinho. Continuo fazendo os pontos baixos. Tô chegando no finalzinho da carreira, faço um ponto baixo aqui. Aí, cheguei aqui no cantinho, onde eu já tinha feito aqueles aumentos na carreirinha anterior, não é? Então, aqui eu vou inserir a agulha, fazer um ponto baixo. Aqui está aquela correntinha que foi feita na carreira anterior, não é? Fiz um ponto baixo, faço uma correntinha e mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E com isso, veja, percebe que já virou, ó. O próprio ponto aqui já fez a curva. Eu viro a peça e começo a trabalhar os pontos do outro lado, na outra lateral desse descanso de panela. Olha como tá ficando bonito isso, hein? Tá? Então, um lado já tá feito, vou fazer o outro. Já estou terminando de novo uma lateral, ó, já fiz essa, já fiz essa. Cheguei aqui no cantinho, ó, encontrei aquele espacinho de correntinha que eu havia deixado, né? E aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo no mesmo espaço. E aí, começo a trabalhar os pontos do outro lado. De novo, chegando no cantinho, chegando aqui no espaço onde eu tenho que fazer o aumento. Um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo, todos no mesmo espaço. E novamente, já estou aqui na outra lateral. Agora é a última, hein? Olha como é que tá ficando. Já fiz aqui, aqui e aqui. Só falta esse ladinho. Tô terminando a carreirinha aqui. Olha, cheguei aqui no ponto final. Aqui eu teria que fazer um ponto, uma correntinha e um ponto
baixo no mesmo espaço. Só que ao invés de uma correntinha, eu vou fazer 15, porque a gente vai fazer agora uma alcinha para pendurar o descanso de panela. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Feitas as 15 correntinhas, aí sim, eu venho no mesmo espaço aqui onde eu fiz esse último ponto baixo e faço mais um. Pronto, fiz uma alcinha. Agora faltam ainda 2 pontos para terminar a carreira, né? Mais um e mais um. E pronto, terminei a carreira. Esse é o último ponto da carreira, esse é o primeiro. Eu vou fazer agora, para finalizar o acabamento, a última carreirinha dessa peça, que é uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou inserir a agulha aqui, ó, no próximo ponto, aqui, ó. Buscar o fio e passar pela laçada que ficou na agulha. De novo, busca o fio, traz para frente e já passa direto pela laçada. Esse é o ponto baixíssimo. Busca o fio, traz, passa pela laçada. Busca o fio, passa pela laçada. Busca o fio, passa pela laçada. Olha como ele fica uma correntinha aqui na frente do trabalho. Além de dar um acabamento, ele engrossa. Veja a espessura que tá onde eu não fiz o ponto e veja a espessura que está onde eu já fiz. Ele engrossa a lateral, faz um acabamento, a peça fica melhor assentada. Então, eu vou fazer esses pontos e já mostro como fazer nos cantinhos. E chegando aqui no cantinho, faço os pontos, normalmente um ponto sobre cada ponto de base aqui, não tem necessidade de aumento. É só ir fazendo os pontos, não precisa aumentar. Olha como é que fica o cantinho, bem acabadinho. Tá vendo? Já fiz a curva. Continuo fazendo um ponto baixíssimo sobre cada ponto. Mais um cantinho. Bom, já tô chegando no finalzinho da última carreirinha, ó. Os últimos pontos baixíssimos e cheguei na correntinha, não é? Cheguei aqui na correntinha. Ela também precisa ser revestida de pontos baixíssimos. Então, eu ainda faço, ó, mais um, ainda cabe mais um aqui. E a partir de agora, ó, eu venho lá na correntinha, ó. Venho com a agulha lá na correntinha. Transpassa ela, puxa o fio e já passa por dentro dessa laçada. Vem na próxima correntinha, transpassa ela, puxa o fio e já passa pela laçada. Cada correntinha desse cordão vai receber um ponto baixíssimo. Olha. Assim a correntinha vai ficando grossa, bem acabadinha. Essa alça vai ficar bem firme. Pronto, última correntinha. Aí, eu já venho aqui no ponto da carreira, não é? Próximo ponto, e ainda faltam, olha, mais 2. Mais um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e cheguei no primeiro ponto baixíssimo aqui, onde começou a carreira, ó.
toda a lateral agora está revestida por esses pontos baixíssimos. Então, agora eu só preciso cortar o fio e arrematar. Puxo uma laçada grande. E corta. Puxa o fio do novelo. E agora eu vou utilizar a agulha de tapeceiro para fazer a finalização desse ponto. Observa que o ponto, a última correntinha está aqui. Eu preciso fazer agora com que tudo isso fique escondido e bem acabado. Então, eu coloco a agulha, o fio na agulha de tapeceiro. Quem não tem agulha de tapeceiro, vai fazer isso com uma agulha de crochê. Quem for fazer com a agulha de crochê, vai fazer isso. Vai colocar a agulha sobre o próximo ponto e buscar o fio, assim. Quem estiver com a agulha de tapeceiro, vai fazer a mesma coisa. Colocar o fio aqui sobre esse próximo ponto, buscar, olha. Viu? E depois voltar a agulha aqui. De onde o fio tá saindo, ó, o fio tá saindo aqui, não é? É aqui que você vai colocar. Se for com agulha de crochê, vai vir com agulha de crochê aqui, laçar esse fio com ela e puxar. Quem estiver com agulha de tapeceiro, vai simplesmente inserir a agulha de tapeceiro ali e levar o fio lá para trás. E dessa forma, a gente deixa tudo acabadinho aqui, ó. Ninguém sabe onde começou e onde terminou a carreira, olha. Ele fica invisível esse acabamento. Aqui do outro lado, é a mesma coisa. Vou pegar a agulha e passar aqui por esses pontinhos verdes, tá? Não faz aqui, porque aqui ela vai ficar aparecendo. Vem aqui nesses pontinhos, vai passando a agulha aqui. No meio do ponto, ela não é para aparecer nem de um lado nem do outro. Puxou aqui com a agulha, ó, vem aqui do outro lado e puxa o fio. Não tem agulha de tapeceiro, não tem problema. Vem com uma agulha de crochê, passa pelos fios, ó. Laça aqui o fio com o gancho da agulha e vem puxando delicadamente, tá vendo? Feito isso, vamos dividir esse fio, um pouco para um lado, um pouco para o outro, não é? Passa a agulha por um pontinho e arrasta metade do fio, né? E vamos dar o nó. Primeiro nó com suavidade, para não repuxar. Segundo nó, já pode pôr força. E um terceiro nó bem firme. Agora é só cortar os fios bem rente ao nozinho, tá? Encosta bem lá no nó e corta. Não corta o nó, hein? É rente ao nó. E agora, com a unha, a gente, ó, esconde esse nozinho lá entre os pontos e está pronto. Olha aí o resultado final. Um lindo descanso de panela na cor cru com a beiradinha verde. E você pode aproveitar e já fazer uma segunda peça invertendo a cor, como eu fiz aqui, ó. Esse eu fiz em verde com a beiradinha cru, então fica um joguinho lindo. Isso aqui fica muito bonito na cozinha, também é um ótimo presente, né? Eu já vou colocar a etiquetinha aqui, eu tenho a minha etiqueta da minha marca, eu vou colocar a etiqueta e pôr à venda esse joguinho. Eu espero que você tenha gostado destas aulas. Esse foi o primeiro módulo para iniciantes e você que nunca havia pegado numa agulha de crochê, agora já pode fazer peças lindas como estas.